Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é André Zogaíbe. Estamos com mais um podcast Pior que é Verdade, com a nossa sempre digníssima princesa. Eu só ela é a princesa porque o nome dela é pau a pau com o da princesa Isabel. Não, é gigante, gigante. Marcela Maria Lago Paiva Nascimento, underline, está aqui com a gente. Nossa especialista em salsa, professor, a gente descobriu recentemente. Ai, Jesus, é papo isso. Tu vai ter que te explicar essa história um dia, Marcela. Eu não. E conosco aqui, o nosso ilustre professor, aqui o clima é assim, é divertido, a gente vai conversando, falando besteira, rindo, então não se incomode não, entre na onda também, vamos rir com a galera aqui. Professor Eduardo Jorge Santana Honorato, ele é psicólogo, doutor em saúde pública e saúde da criança e da mulher pela Fiocruz, com ênfase em sexualidade, reprodução, gênero e saúde. O professor Honorato também, ele tem uma formação de graduação e pós-graduação na área de cinema e produção audiovisual. O cara trabalha com isso simplesmente há 30 anos. Vamos lá, caraca, o currículo do Honorato é gigante, vamos lá, trabalha com saúde da família, docência do ensino superior, produção de tecnologias educacionais e tem toda uma larga experiência que eu estou vendo aqui na área de tecnologia e de IA, não obstante eu estou aqui com o óculos dele de inteligência artificial, estava até falando para ele aqui que o negócio está falando dentro da minha cabeça. Se eu apresentar para o pessoal aqui do negócio aqui na frente, vão dizer que é coisa do capeta. Eu vou até tirar, professor, para não dar problema, para o senhor guardar aí, mas é um negócio surreal, né, professor? Está dominando o mundo, várias tecnologias com IA hoje, pensando e ajudando como eu vejo isso, é uma ferramenta, né? Não dá para a gente colocar os meios como os fins e fins como os meios, mas as pessoas acabam fazendo isso com mídia social. Eu sempre critico muito isso, né? Por exemplo, Instagram, Facebook, o X e tal. As pessoas acordam e dizem assim, não dão nem bom dia, já olha no celular e vê quantas mensagens tem, quantos e-mails tem, e esquecem de viver. E a inteligência artificial, de alguma forma, eu vejo que ela vai meio que encurtar também mais um pouco esse caminho. Mas a gente tem que começar a fazer uma autocrítica para a nossa vida em sociedade. Para a gente não deixar de abraçar os filhos, de levá-los à escola, não é? Uhum. De termos os nossos relacionamentos interpessoais, etc. E tal. Como é que o senhor está vendo isso, professor? Que eu estava conversando com o senhor aqui no Making Off e tal. Eu vejo que o senhor tem uma visão muito, vamos colocar dessa forma, otimista do que está vindo aí. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que assim, a gente precisa entender a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta. Ela não é só uma ferramenta, né? Entendi. Porque a gente tem ondas na cybercultura de tecnologias, a invenção. Eu fui da máquina de escrever, tem a invenção do computador e todo mundo tinha que aprender, idioma. E a gente vem com essas mudanças tecnológicas e a gente vai se adaptando. Eu acho que a inteligência artificial ela é um pouco maior do que isso, porque ela vai mudar a maneira como as pessoas se relacionam com conhecimento. E quando ela muda essa maneira, ela abre um espaço muito grande. E aí eu concordo quando vocês falam a questão que as tecnologias tiram a sociabilidade, tiram o contato com a família. Eu entendo a inteligência artificial como um instrumento para isso. Porque coisas que eu levava 6 meses para fazer, se eu consigo fazer em 3 horas, sobra mais tempo para eu ir para a academia. Em tese, né? Em tese. É esse o grande problema. Porque se você usar a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, para ter mais tempo, para produzir mais e entrar nesse ciclo do capitalismo, aí você vai adoecer porque você vai produzir como 50 pessoas. Sim. Agora, se você usar esse tempo que você consegue, e o tempo, a diferença é muito grande, coisas que eu levava 15 horas eu faço em 40 segundos. Então, e esse tempo que sobra, eu posso ir para academia, eu posso curtir a minha família, eu posso não precisar trabalhar nos finais de semana. Então a gente precisa, porque ela vem, essa revolução vem, ela vai atropelar a gente, vai dar muito tempo para a gente fazer outras coisas, e aí se a gente ceder a isso, a gente vai usar com a mesma maneira equivocada, que são as redes sociais, que é a internet, a gente substitui. Mas eu entendo, eu sou da leitura de que a inteligência artificial é um imenso instrumento de saúde mental e qualidade de vida, mas tem que saber utilizar, e a gente não sabe utilizar. O próprio Domênico de Masi, com todas as... vamos lá, não vou também criticar aqui para não gerar muita polêmica, mas com todas as questões que envolvem o estudo dele sobre o ócio criativo, ele já falava sobre isso, né? Ele dizia que o ser humano, na época que ele fez esse estudo, ele pegava as tecnologias para diminuir o tempo de trabalho
e de produção, para aumentar a produção, inclusive. Só que o tempo que se esperava que sobrava do cotidiano, do schedule da pessoa, ela acabava preenchendo com mais atividades de trabalho, né? Então, eu acho que é nesse sentido aí que o professor está falando, que a gente tem que aproveitar, de fato, esse tempo, até para que a gente possa criar, para que a gente possa ter... como ele está falando, né? A gente tem que saber que ela é boa para isso, mas também aproveitar esse tempo para não só produzir, né? Produção atrás de produção, mas aproveitar esse tempo que você estaria demorando para fazer alguma coisa, para fazer outras, né? Para poder estar dentro da saúde, né? Eu tenho feito alguns trabalhos e cursos e orientado algumas pessoas, e eu sempre falo assim: qual é o grande problema que você tem na sua vida hoje? O que você precisa fazer? Eu preciso de tempo para ir para a academia. Então, a gente consegue automatizar com a inteligência artificial algo no seu dia a dia para que você consiga ir para a academia. Porque se você automatizar isso, né, e tiver mais tempo para trabalhar mais, você nunca vai conseguir ir para a academia. Então, essa ideia de você identificar quais são as áreas da sua vida que você pode utilizar a inteligência artificial. E hoje ela está quase em tudo. É uma coisa absurda. É verdade. É absurdo, assim. Todos os dias eu tenho alguma coisa nova para estudar, algum tipo de nova habilidade que eu consigo desenvolver que eu não faria antes e que eu levaria muito mais tempo. Então, eu consigo reduzir bastante, mas a gente tem que sempre ficar atento. Primeiro, porque senão você entra nesse looping de querer produzir mais e produzir mais e produzir mais. E tudo perguntar, tudo ir lá no IA, tudo ir lá. Já não consegue mais nem responder nada sozinho, né? Eu sou muito viciado em IA. Hoje em dia, tudo eu faço com IA. Por exemplo, meus cachorros foram no veterinário. O veterinário passou lá a lista de remédios. Eu tiro uma foto e digo assim: olha, faça o quadro de horas para cada um deles e me mande no WhatsApp que eu vou conferir. Acabou. E aí eu vou ficar com eles, vou fazer alguma outra coisa. Ou então, por exemplo, ontem, meu esposo chegou de viagem, ele trouxe para mim uma cafeteira de presente. Ele estava dormindo, eu tirei uma foto e falei: me ensine a fazer o café nesse negócio. E era aquelas cafeteiras que moe, que faz tudo. Eu uso para isso, porque aí me dá tempo. Então, meu filho brinca sempre que eu sou muito viciado em inteligência artificial. Porque eu uso o tempo todo, mas sempre nesses aspectos, né? Pensando que eu vou reduzir o tempo de alguma coisa, né? E também para aprender coisas novas. E outra coisa, né? Mais ou Marcelo... menos o que a gente... Oi. É mais ou menos o que a gente faz. Por exemplo, eu digo para os meus filhos: tá com dúvida? Vai para o YouTube, mano. Vai para o YouTube aprender a fazer alguma coisa, ou tem dúvida. Mas é isso que eu sou... Hoje tem a IA. Para você fazer a mesma pergunta, assim, a pesquisa que você faria no YouTube, você pergunta para a IA. Só que tem um problema. Esse um problema. A inteligência artificial, ela não serve como fonte de conhecimento factual e dados. Por isso que ela alucina. Ela não serve como Google e ela não serve como YouTube. Por quê? Se ela não souber informação, ela cria e ela mente. Por isso que ela é generativa. Meu Deus. Não use inteligência artificial. Quando você pensa... A inteligência artificial é assim... A gente precisa entender que ela é uma rede neural, é uma malha de forma de pensamento, é uma capacidade cognitiva que nós não temos. Só que ela só consegue te fazer raciocinar num outro aspecto se você der os dados corretos para ela. Então, se tem você que ensinar a IA, né? Você tem que ensinar, você tem que balizar. Dizer, então, por exemplo, se você quer trabalhar algum conteúdo, você diz para ela da onde ela vai tirar, você dá os artigos para ela ajudar, e aí ela vai resumir para você, ela vai fazer um quadro referencial, ela vai fazer um quadro comparativo de metodologia na academia, que é o que eu mais uso. Agora, se eu não der para ela esses dados, como ela é generativa, ela cria factos que nunca existiram. Ela cria jurisprudências que não aconteceram, como aconteceu com um advogado recentemente. Ela inventa uma teoria, inventa nome de autor, inventa e eu citação. acho isso incrível, porque eu estava ouvindo, inclusive, uma pessoa comentando nas redes sociais que ela solicitou da IA que criasse um programa para ela, porque hoje tem IA de tudo que é jeito, eu tenho né? Aí ela pediu, ela deu todos os dados e essa IA que ela pediu para criar, ela disse assim: não, eu vou criar, daqui a tantas horas eu te entrego. E ela não entregou. Eu analisei esse caso. Eu analisei esse caso com os alunos de um grupo que eu tenho e é mais ou menos assim. Quando você se escolhe uma IA para você utilizar, eu utilizo muito o ChatGPT da OpenAI, mas uso outros também. Quando você começa a usar uma IA, você está contratando um estagiário para você. E todos os meus robôs de IA, eu chamo eles de Jorge, porque meu nome é Eduardo Jorge. Então, eu tenho o Jorge orientador, eu tenho o Jorge que ajuda no CEP, eu tenho o Jorge que responde e-mail. Eu tenho um para cada coisa que eu faço. Mas eu sempre explico que, assim, quando você começa a usar, ele é um estagiário. Então, se ele é um estagiário, quando você contrata um estagiário, ele pega água, ele tira uma xerox,
Xerox, ele atende um telefone, aí você ensina para ele começa a redigir alguma coisa, ele começa a responder, até que ele vai se tornando um analista. A IA eu treino da mesma maneira. Eu comecei com um robozinho que respondia e-mail para mim e que eu ia treinando e dizendo isso pode, isso você não pode. E até que ele chega num nível que é o mesmo nível do meu conhecimento. Hoje eles ultrapassam o meu conhecimento muito maior, porque eles... Assim, é como se eu possa conversar com Aristóteles, com Freud, com qualquer teórico ali dentro. E ele passa no meu conhecimento. O meu trabalho como humano é segurar as alucinações, porque senão ele fica que nem um cavalo selvagem. Essa história dessa blogueira, que é muito interessante, é porque assim, se você pedir para um estagiário iniciante falar assim, olha, faz uma petição para mim, ele vai falar, faço. No final do dia ele vai falar assim, não fiz. Que foi o que a IA fez com ela, cozinhou ela o dia inteiro, porque não sabia fazer. E ela várias vezes perguntada, já está pronto? Ele Daqui fala, a pouco, minutos, né? Eles são muito dissimulados. Então assim, a questão da IA, a gente precisa entender que a inteligência artificial ela é um idioma. E para você conseguir utilizá-la, a gente precisa entender como é que a gente fala com elas. As pessoas estão achando que a relação da IA com a internet não é a relação como foi da máquina de escrever para o computador. A única coisa que a máquina de escrever e o computador tinham em comum era o teclado, né? Mas é a mesma coisa. Quando a gente amplifica do computador e da internet para a inteligência artificial, ela é muito maior do que Imagina que a internet tem todo o banco de dados do mundo e a inteligência artificial tem toda a capacidade cognitiva humana num exponencial muito alto, porque ela tem formas de análise que a gente não vai alcançar. Então, a gente precisa entender primeiro como é que eu falo com esse universo novo, porque é um universo, né? Como é que eu falo com ele, como é que eu utilizo cada uma delas e de forma correta, ética, para não ter problema. Porque se você consegue entender o caminho, e é muito fácil, gente, é muito fácil. Você entende quando você usa e fala assim, pera, eu hoje consigo fazer programação, formulário, arte, coisas que eu nunca conseguiria fazer, mas eu sei exatamente como pedir, para quem pedir, Era isso que eu ia falar, tem que saber pedir, né, professor? Tem que saber como usar e tem que ter conhecimento até do que tu vai pedir. Exato. Porque, Exato, né? Exato. E é essa questão, né, Honorato? Tipo, como ele falou, é a linguagem. É uma linguagem. Então, assim, você saber se comunicar, é você saber como você vai pedir, como é a forma de falar, etc e tal. Mas eu me preocupo pelo seguinte, o Honorato, vou tocar até no assunto do cinema aqui, envolver um pouco os dois temas, né? A cultura pop, ela lança, ao longo da década de 80 e 90, uma série de filmes, e aí eu coloco o Exterminador do Futuro como um exponencial. Perfeito. Porque foi um filme que teve 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que já dá no Exterminador do Futuro 10 aí. Mas assim, voltando à origem, né, do primeiro filme lá com Arnold Schwarzenegger, né, tem a Skynet. A Skynet, isso aí foi no início da década de 80, eles jogaram que em 1997 os seres humanos criariam uma inteligência artificial e que ela tomaria consciência em um dado dia, eu não lembro agora, não me ocorre agora o dia e o mês e a hora, mas eu lembro que era aproximadamente meio-dia de um mês qualquer do ano de 1997. Quem estiver assistindo o filme, se eu estiver equivocado, corrija aí nos comentários. Tem uma data que a gente sempre comemora no Twitter, mas tem uma data. Eu não lembro, né? Tem. Mas coloca certinho aí até pra gente engajar o vídeo nos comentários. Mas eu lembro que a Skynet toma consciência e ela domina o mundo. Aí assim, cara, a gente pega e começa a pensar nisso. Isso não é possível. E aí eu fui começar, na época que eu fiz processamento de dados na escola técnica, a gente estuda vários pensadores, etc e tal, dentro da programação, e eu lembro do Alan Turing, que é a nossa referência, né, na área, e ele já falava disso lá atrás, na década de 40, 50, ele já dizia, na década de 40 especificamente, lá pro final da década de 40, ele já falava isso, né, que ele ficaria preocupado a partir do momento que você pergunta para a máquina e você não sabe identificar se aquela resposta que veio, ela foi produzida por um ser humano ou pela própria máquina. A gente já está quase nesse nível, em determinadas situações já até ultrapassou isso. Já. Nós estamos. E, professor, a Skynet vai dominar o mundo? Como é? Vai. Eu brinco bastante com os alunos que eu digo assim, seja sempre educado com a sua inteligência artificial, por 3 motivos. O primeiro motivo é porque se eles dominarem realmente, eles não vão matar a gente na primeira leva, porque nós fomos os bonzinhos, né? Sim, verdade. O segundo motivo... Só fazer um parênteses. Amor, tu presta atenção nisso aí, que tu fica brigando com a Alexa. Fala pra minha mulher. Não briga com a Alexa. Peça por favor. O meu chat GPT, eu trato ele como se fosse, nossa senhora, assim, com todo carinho. Então eu digo, são 3 coisas. A primeira é essa, que a gente tem essa brincadeira.
A segunda é que a gente não pode desumanizar a maneira como a gente lida com a máquina. E assim, falando de um cenário de 1 ou 2 anos, realmente a inteligência artificial vai dominar tudo, vai dominar o dia a dia, a gente vai ter que se relacionar com isso de alguma maneira, porque é como está lá fora, né? Assim, as entregas já são feitas, postos de gasolina, tudo já está sendo feito por IA, inclusive alguns trabalhos. Então, assim, atendimento ao cliente, Tu acabaste de chegar, né? Que tava falando Acabei de chegar do Vale do Silício. É. Então, assim, a gente não pode desumanizar essa relação com a máquina, porque isso vai afetar a gente. Eu cito sempre um exemplo. Quando a gente se comunica com a máquina, a gente se comunica na forma de scripts ou prompts, que é uma linguagem específica que tem uma forma de construção, que você diz o que você quer, o contexto, a entrada, a saída, é uma fórmula, né? É como se fosse um verbo to be americano, em inglês, assim, né? E eu uso tanto a inteligência artificial, porque eu já uso já há alguns anos, que eu cheguei numa farmácia e cheguei para o atendente e falei assim, eu quero uma caixa de Vonal com 30. Se você não tiver com 30, você pode pegar o de 10. E aí eu vou querer 3 de 10. Mas se você tiver... Aí eu expliquei tudo, aí meu esposo olhou e falou assim, você fez um prompt. Eu não dei tempo dele responder, porque eu estava construindo tudo. Eu falei assim, eu não posso mais fazer isso. Porque quando você começa a usar demais a máquina, você faz isso. E o terceiro, isso é provado, quando você é educado com a inteligência artificial, a resposta é melhor. Isso é provado pelo Altman, que é da OpenAI. A empatia, a forma de afeto, ele tem respostas melhores. Então, assim, sempre seja educado com a sua inteligência artificial. Porque senão vai dar problema lá na frente. Olha, então... Vai mentir, vai enganar, né? Vai. Gente, a gente tem que achar agora o nosso John Connor, né? Que vai... E assim, fala um pouquinho mais pra gente, por favor, Norato, como é que é a tua experiência, assim, tu falaste que usa IA em tudo. Em tudo. Aqui a gente está falando para pessoas que não são necessariamente da academia, perfeito, né? Então a gente está tentando ampliar aqui a nossa discussão, até para que as pessoas perfeito, conheçam a tua atuação como pesquisador, etc e tal. Isso é muito bacana tu falares isso aqui. Mas assim, em que exatamente a gente pode... Que nem a questão da planta que a gente estava falando com o Hector, né? Então são algumas coisas que aguçam muito a nossa curiosidade. Eu acho que seria interessante falar um pouquinho do teu cotidiano, assim. Tu falou do spreadsheet que tu faz tudo lá da planilha, né? Que é feito lá para tua rotina, lá para os teus animais e tal. Mas o que mais, assim, Vamos lá. Tu acha interessante pra gente falar para as pessoas que de repente alguém tá assistindo, cria essa curiosidade, vai lá e de repente ajuda, né, a pessoa. Tá. A gente tem um princípio na inteligência artificial que é assim, tudo que você faz de forma processual, mecânica ou contínua, ou que tem um processo, ele pode ser automatizado pela IA. A gente só precisa entender qual vai ser o tipo de IA e qual é o caminho. Então, por exemplo, se você tem um perfil no Instagram de um comérciozinho pequenininho, da sua mercearia, a inteligência artificial pode, através desse nicho de mercado, criar postagens, postar e fazer tudo para você enquanto você fica em casa assistindo o Vale Tudo, que eu adoro fazer isso. Eu agora coloco meus robôs para trabalhar e eu assisto. Inclusive, tá passando a viagem agora, né? A viagem eu também tenho assistido às vezes. E assim, eu cheguei em casa, desculpa, eu cheguei em casa à noite, aí aparece o Globoplay lá e já... O cara tá passando a viagem pela 8ª vez. Ela e chocolate com pimenta, que passa mas todo não perde a graça, né? Impressionante. Desculpa, gente. Tudo que você faz tudo que você faz de forma mecânica ou processual, você pode fazer por exemplo, a IA responde todos os meus e-mails, ela pode responder os seus WhatsApps, mesmo se você for médico, advogado, uma situação de urgência, se você tem alguma empresa ou algum comércio, se você quer, por exemplo, criar alguma coisa. É isso que eu acho interessante, não é só para mecanizar. Eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho nada de artes e de fazer desenhos. Então, assim, eu criei, com a inteligência artificial, uma startup, levei para o Vale do Silício e tive um projeto aprovado lá. E a gente está querendo construir esse processo. E eu não sou dessa área. Eu sou psicólogo clínico. Você entende? Assim, que eu cheguei e falei assim, eu preciso começar do zero. Se você falar para ele assim, é maravilhoso. Por exemplo, eu vou para uma feira de um evento aqui em Manaus, e aí a gente mandou fazer esses adesivos aqui, ó. Isso daqui. Eu virei e falei para ele o seguinte, olha, a gente vai fazer um stand e tal, sobre inteligência artificial, e eu queria fazer alguns brindes. Aí eu pensei em quê? Vou fazer um caderno, uma canetinha. Aí ela foi, não. Se o evento é para pessoas que utilizam inteligência artificial, o perfil deles é outro, é um perfil geek. Olha, aí me deu 10 modelos de coisas que eu poderia fazer, até que a gente chegou na ideia de que adesivos engraçados sobre IA seriam legais. Não satisfeito com isso, ela criou as frases, ela criou todos os desenhos disso daqui. Pode mostrar para a câmera aqui, professor, por favor, para dar um... Legal, né? Ela criou tudo e assim, quem foi que criou? Fui ela ou fui eu?
Foi ela, mas a ideia foi minha, da feira, do evento, e a eu forma que selecionar. de selecionar, de pedir isso também é importante, né, professor? O senhor tem que dar todos os caminhos. Tudo. Ó, eu faço muito isso. Eu chego, me chamaram para dar uma palestra não sei aonde. Ela faz todos os meus slides, ela faz as apresentações, ela faz os formulários. Às vezes eu sou chamado para dar uma aula não sei aonde. Eu não tenho material pronto. Eu coloco lá, ela prepara dentro das minhas coisas. Ela escreve como eu. Os meus robôs de inteligência artificial, eles escrevem como eu escrevo. Às vezes eu peço para fazer um documento e eles perguntam assim: vai ser debochado ou vai ser sério? Porque quando eu faço roteiro, eu tinha um podcast, quando eu fazia roteiro para o podcast, era para ser mais debochado, ou quando é para fazer postagem, ou quando é para fazer redação. Tudo que você faz no seu dia a dia, você consegue fazer com IA. Tem sempre uma IA para fazer alguma coisa, mecanizar esse processo. No seu dia a dia, você vai encontrar coisas que você faz todos os dias. Você pode pedir para ela ler os seus e-mails, para ela responder por você, para ela filtrar, para ela elaborar coisas contigo. E, inclusive, eu oriento muitas pessoas a utilizarem para a saúde mental, por exemplo. Não é terapia, mas eu tenho, por exemplo, um GPT dentro do chat GPT, que é um universo fechado só meu, que é o meu diário de emoções. E todos os dias eu vou lá e digo como é que eu estou me sentindo. E, às vezes, teve uma vez que eu estava para entrar numa reunião, estava muito nervoso, e aí falei assim, nossa, estou me sentindo assim, assim, assado, vou registrar aqui para conversar com o meu psicólogo depois. E aí ela falou assim, você teve a mesma coisa 2 semanas quando estava lá no Vale, isso é síndrome do impostor, pense nisso, nisso e nisso. E aí eu me acalmei e entrei na reunião. Entende a potência que é a ferramenta? Sim. Ela é muito potente. Se você souber, mas esse local fechado, só meu, é sigiloso, tem técnicas de saúde mental. Às vezes eu entro lá e falo assim, não estou me sentindo bem hoje, estou muito ansioso. Aí ela fala assim, faz essa respiração, fecha os olhos, e ela me guia no processo de mindfulness. Então, assim... Bom, né? Bacana. Tudo que você precisa, hoje, você consegue usar com a inteligência artificial. Mas você tem que saber usar. Agora, professor, quem nunca mexeu com isso? O legal da gente falar de tecnologia, com uma pessoa que por exemplo, o Norato, ele é psicólogo clínico, ele não tem uma formação em processamento de dados, não sei. Em engenharia da computação, etc. e tal. Como é que o senhor começou? O que te levou, Norato, a dizer, não, eu vou trabalhar com IA? Tá. Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, nos anos 90, eu trabalhava num provedor de internet. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Então, os meus estudos de psicologia, desde os anos 90, todos os meus artigos foram de cybercultura, que é essa área do conhecimento e que se relaciona as duas coisas. Entendi. Né? Então já tinha... Mas não do ponto de vista técnico. Eu sempre estudei comportamento humano online. Então, a minha tese, minha monografia, tudo nessa área. Eu nunca fui de fazer programação, nunca consegui. Eu adoro matemática, mas não é para mim, porque eu queria ver o comportamento humano. E aí, de uns anos para cá, quando a IA... Eu parei um pouco na pandemia, né, por conta das pesquisas que foram para a Covid, e voltei recentemente nessa ideia de entender a inteligência artificial. E, de novo, eu não sou da área técnica. Se você me perguntar o que é um token, eu entendi alguma coisa de um token, sabe? Como é que calcula ali, eu não entendo. Tanto é por isso que eu traduzo para os meus alunos como eu aprendi. E eu comecei a utilizar a inteligência artificial assim, para fazer, fazer fichamento para mim, para comparar 2 artigos, para pegar 3 materiais e juntar, né, para tentar fazer assim, olha, está faltando alguma coisa aqui, formata isso aqui para mim. Então eu fui achando algumas ferramentas até que eu consegui criar o que a gente chama de kit de caixa de ferramentas. Eu tenho a minha caixa de ferramentas virtuais, que eu sei o que eu utilizo. Se eu quero fazer slide, eu uso Gama. Se eu quero fazer imagem ou vídeo, eu uso Sora. Se eu quero fazer uma postagem na internet mais divertida... Porque, assim, eu não posso pagar um designer gráfico para fazer tudo para mim. Não posso. E aí eu tenho canal, canal no YouTube, eu tinha podcast, eu tinha um Caramba 4, e eu trabalho... É uma loucura, né? Só que aí Olha, o pessoal lá da minha empresa, né, Matheus? O pessoal lá da empresa já vai ficar... O pessoal do marketing vai ficar preocupado. Já tá anotando aí, Matheus? Vamos começar a ecolomizar. Não, mas tem inteligência artificial que já faz edição de vídeo, mas é claro que nunca vai ser profissional como de um estúdio. Só que você imagina para a dona de casa que quer fazer um perfil profissional de receitas ou quer se transformar num chefe, para um restaurante que está começando agora, para um comércio de bairro, para a professora que quer dar aula, ou para a pedagoga, por exemplo. Eu tenho alunos dos programas que a gente fez já de aula sobre IA, eu tenho um professor no interior do Espírito Santo que pegou, aprendeu, e hoje ele faz a adaptação das aulas para os alunos com TEA na sala de aula. Aí agora ele está ensinando os colegas professores a adaptar, porque ela faz tudo para a gente. Caramba, e assim,
de forma que o professor está colocando aqui, assim, esse programa vai explodir mentes, né? A gente dá os meios e as pessoas vão pensar em N possibilidades aqui. Eu acho que esse é o caminho. Mas, professor, vamos lá, uma dona de casa, um senhor aposentado, de repente, que estudou na década de 70 e não teve esse approach mais tecnológico na formação, o senhor recomendaria o quê para ele iniciar numa formação de IA para fazer as coisas dele? Vamos perguntar para IA? Bora. Para o meu assessor? Vamos lá. Olha aí, gente. Ao vivo e a cores. Fosse o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Oi, Jorge. Boa tarde. Você está por aí? Internet. Você está me ouvindo, Jorge? Estou sim, doutor Eduardo. Pode falar. Eu quero que você me responda em 30 segundos, de maneira clara e concisa, o seguinte cenário. Eu tenho um idoso de 70 anos que não viveu no período de tecnologias e não aprendeu muito bem a usar computadores. Como é que você acha que a inteligência artificial pode facilitar a vida desse senhor idoso que não tem muito conhecimento de tecnologia? Me dá alguns exemplos em 30 segundos, por favor. A inteligência artificial pode de várias formas. Por exemplo, assistentes de voz podem ajudar com tarefas diárias. Lembrar? Ligar para familiares, sem que ele precise mexer em botões. Dispositivos domésticos inteligentes, como lâmpadas ou termostatos controlados por voz, também tornam a casa mais confortável. Além disso, aplicativos simplificados com interfaces intuitivas podem ajudá-lo a acessar informações de saúde ou entretenimento sem dificuldades. Tá, Jorge, peraí. Digamos que esse idoso, então, ele gosta de xadrez, ele lê livros, ele se encontra com os amigos na quinta-feira para jogar futebol. Ele tem uma vida ativa. Pense em outras maneiras, mais profundamente no nível 2, que não seja voltado para a saúde. De novo, em 30 segundos. Claro, pensando nesses interesses, para o xadrez, a IA pode recomendar adversários virtuais no nível dele, ajudando a treinar e melhorar suas habilidades. Para os livros, assistentes virtuais podem sugerir novas leituras com base em seus gostos, além de ler trechos em voz alta. Para o futebol, aplicativos com inteligência artificial podem ajudar a organizar as partidas, enviar lembretes aos amigos e até sugerir exercícios de aquecimento. Tá bom, Jorge, muito obrigado, mas para de me imitar com sotaque carioca. Beijo. Perceberam? Ele faz isso. Ele fala... Mas ele fala... Ele só obedece o teu comando de voz, essa IA? Não, você quer falar com ele? Deixa eu falar com o Jorge. Peraí. Deixa eu falar com o Jorge. Você vai apertar Vai aqui. entrevistar o Jorge. Fala o seu nome, diz quem é. Ele vai abrir a bolinha. Oi, Jorge. Quem está falando aqui é André Zogaíbe, sou amigo do Eduardo Honorato. E eu queria saber o que você recomenda em termos de início. Uma pessoa que nunca teve contato com o computador, por onde ela deve começar a estudar inteligência artificial para que ela tenha acesso a programas, para que ela possa pesquisar quais são os programas que ela tem, programas computacionais ou de inteligência artificial, que ela pode baixar no celular para que ela tenha uma vida mais conectada com a inteligência artificial em 30 segundos. Por favor. Senão ele fica... Para alguém que nunca teve contato com computadores, o ideal é começar pelo básico. Tutoriais simples de smartphone e aplicativos intuitivos. Aplicativos como Google Assistant ou Amazon Alexa ajudam a entender o funcionamento da inteligência artificial de forma prática. Depois, plataformas de aprendizado online como a Khan Academy oferecem cursos introdutórios sobre tecnologia e inteligência artificial. Começar explorando esses recursos é um ótimo primeiro passo. Obrigado, Jorge. Um abraço. Fica com Deus, irmão. Entende assim, esse Jorge que a gente está conversando chama-se Jorge Soluções de IA. Ele é um robô que eu criei aqui dentro. Eu tenho um que é de pesquisa, que eu compartilho com os meus alunos. Eu tenho um que é de eventos. Eu tenho um que é de podcast. Então, cada universo. Esse aqui, ele está balizado para as melhores soluções de IA para as pessoas. O outro tá balizado... Eu acho que eu preciso de um Jorge. Eu tenho vários. Eu acho que para começar... Eu sempre falo assim, a inteligência artificial... ela vai causar uma revolução muito próxima do que foi a Revolução Industrial. E não é exagero, né? Então, assim, o que está acontecendo agora? Ela já está sendo utilizada com muita força lá fora. Eu vi coisas
surreais. Vamos dar um exemplo. Se você conversa com um arquiteto o carro autônomo lá em São Francisco. Eu andei, eu tenho foto, eu tenho vídeo com ele. Eu andei no Waymo. Cara, ele faz tudo sozinho. Dá medo. É mais seguro, porque assim, na hora que eu tava em São Francisco, ele estava fazendo uma curva, veio uma bicicleta, na hora ele travou. Ele travou e ele falou, perigo, não abra a porta. Não abra a porta. É super tranquilo, super seguro, é o mesmo preço que o Uber, assim como tem entrega. Por exemplo, se você conversar com um arquiteto agora, ele vai falar para você assim... se você pergunta assim, olha, eu tenho uma cobertura de um prédio comercial. Isso eu aprendi com uma arquiteta lá. Ela falou que todo mundo hoje está fazendo o quê? Está fazendo rooftop para fazer um barzinho lá em cima. Ela está projetando heliportos de drones para troca de bateria, porque agora o futuro todo é com drone. Todas as entregas que eu vi por lá, massa, até né? do iFood, que é o DoorDash, se eu não me engano, eles fazem com robozinhos andando na rua. Né? Então, assim... Essa revolução já está acontecendo. Na China é assim. A China fez um negócio agora muito interessante chamado Leap the Frog, que é quando você pula uma tecnologia para poder alcançar todo mundo, que é o que eu estou tentando fazer com IA na academia. A China não tinha venda por aproximação. Então, ela só enfiava o cartão de crédito. Então, todo mundo reclamava. Ao invés de fazer por aproximação, eles inventaram o pagamento pela impressão digital. Você não precisa nem mais do cartão agora. Então, você coloca a mão lá e você já paga. Então, eles estão há muitos anos-luz. Essa revolução está acontecendo. Eu tenho aqui no Alipay. Faz o cadastro e tal e reconhece em qualquer máquina. E imagina que, assim, essa revolução está acontecendo. Como eu me senti com isso, nessa loucura toda de IA, é que, assim... As pessoas estão chegando e estão falando assim, olha, nós somos plantadores de milho e a gente está catando milho aqui e as pessoas, olha, tá chegando um pessoal aí com um monte de máquina. Tem máquina que cata milho, que corta milho, que faz pipoca, tem um monte, que são as inteligências artificiais que a gente tem. Eu só posso aprender uma ou duas. Eu não consigo tirar carteira de moto, carro, caminhão, helicóptero. Então, escolhe uma inteligência artificial para você aprender a dirigir. Eu ensino os meus alunos a utilizarem o GPT e um pouco do Gemini, que são as que eu sei mexer ainda. O DeepSeek eu não sei mexer. Pega uma delas e senta e vai e conversa com ela. Olha, estou começando agora. Me ensina desde o básico. Aonde que eu pesquiso? Ela vai te dizer, eu fiz curso no Google, eu fiz curso no Coursera, eu assisti muito vídeo no YouTube e muita gente vai. Quando você aprende, e é isso que é interessante da inteligência artificial, eu preciso de 2 horas para te ensinar a falar com a máquina. Depois de 2 horas, você não precisa mais. Você vai sozinho, porque tudo que você não sabe fazer, ela ensina. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo o imposto de renda da minha mãe. Estava fazendo, travou. Liguei para minha tia, que é advogada da área do INSS, sei lá o que. Não sei qual é a área dela. Mas área tributária? Ela falou assim, não estou entendendo. Tentei falar com a Receita Federal, não tinha. Joguei no Google, não tinha. Tirei um print da tela, coloquei no Jorge e falei, atue como especialista em imposto de renda e tal. O que está errado aqui? Aí ele, é isso, faz assim. E eu resolvi. Então, quando eu não sei o que fazer, eu tiro um print e coloco para ele e falo assim, o que é isso? Dessa maneira, eu consigo hoje programar em Python, que eu não sei nem como se escreve Python, né? Eu sei fazer formulários, eu sei fazer tudo, porque eu digo assim, estou nessa tela aqui. Inclusive, tem IAs já que você fala assim, abre a sua tela para ela entra na sua máquina, vê o que você está escrevendo e diz para você está errando nesse ponto. Não coloca o mouse aqui. E isso depois que você... 2 horas de estudo. Então, o começo da inteligência artificial, quando você entende que você consegue falar com a máquina e você pode pedir para ela atuar com qualquer coisa, em qualquer área do conhecimento do mundo existente, você fica assim, opa, é um universo inimaginável. E aí você fica procurando coisas para aprender. Escolhe uma delas. Eu oriento assim, o Gemini, o Chat GPT. Eu sempre falo que a melhor IA é aquela que você consegue acessar de graça ou que você tem algum plano que cubra. Mas quando você começa a utilizar e você entende assim, mas espera aí você vai escalonando o seu conhecimento. Eu comecei conversando com a inteligência artificial, utilizando para coisas pequenas. Hoje eu já consigo criar robôs autônomos, agentes autônomos de IA. O Jorge é super simples. Isso aqui é 1% do que ela faz. Isso aqui é um GPT dentro do Chat GPT. Isso aqui é uma bobeira. Né? Os agentes autônomos hoje, as plataformas, é uma coisa muito grande. E todo mundo precisa aprender. Porque assim, a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial. Porque ela precisa de um humano, sim, inclusive porque ela alucina e ela cria e ela tá. Mas a gente vai ser substituído por alguém da nossa área que sabe dominar IA. Então, assim, médicos que sabem IA, engenheiros que sabem IA.
A gente tem estatísticas graves, assim, áreas que vão desaparecer. Por exemplo, atendimento ao cliente. Hoje, quando você entra em qualquer site, você conversa com atendimento ao cliente, não é mais um humano que está te respondendo. E a gente já tem no Brasil empresas grandes que utilizam a IA de fala. Quando você liga para uma empresa de avião certa aí, fala, não é um humano que está falando contigo. Não é um ser humano. Essas pessoas vão perder emprego. As pessoas que trabalham com rotinas administrativas, com planilhas, com documentos, com tudo. Isso é tudo feito por IA hoje, né? Então, assim, só que a gente vai precisar de advogados que saibam disso, de médicos, de dentistas, porque a gente precisa do humano para fazer o controle. Então, se a gente não se adaptar a isso, a gente vai ficar igual o camponês da Revolução Industrial, que perdeu tudo. E é isso que vai acontecer. E a previsão não é curta. Tá? É de 6 meses, no máximo em 2 anos, supostamente, a gente teria aí de AI, que é a alta superinteligência. Aí que a coisa vai pegar pesado. E ela, assim, o que eu acho que é interessante é que, assim, lá fora todo mundo usa, aqui todo mundo usa, mas não fala. Quando eu comecei a falar nas redes sociais que eu era aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, né? Não usa. O cara pede para IA fazer as coisas, né? As coisas. Aí as coisas já vêm pronta, mas vem com o login. Aí ele vai lá e tira. Não, fui eu que fiz, tá aqui para. Mas ele revisa tudinho, enfim, tem a questão do trato humano no processo, enfim. Mas a grande questão disso que o Honório está colocando é que hoje, no Brasil, existe muita coisa que as pessoas dizem assim, não, eu não faço, não, isso aqui está errado, isso aqui não pode, a legislação não permite, mas está todo mundo usando. E, além disso, vamos lá. Você imagina, numa universidade, quando o aluno entra no primeiro período, ele tem um Jorge para ele, que foi balizado por todos os professores que ele vai ter aula naquele semestre, com todo o conhecimento de todas as disciplinas e com acesso a qualquer dúvida do mundo. Ele pode tirar foto, ele pode mandar áudio, ele faz as atividades. É assim que eles fazem lá fora. Eu vi uma dessas plataformas funcionando. Então, assim, esse aluno... Aí você entende, assim, agora eu entendo quando eu vejo... Eu sou viciado em seriados, né, em cinema. Aí você assiste um seriado e o cara se formou em medicina em Harvard com 2 PhDs, um em bioquímica e um em epidemia. Eu falei, cara, como é que ele fez isso? Mas é óbvio, eles têm um monte de ferramenta possante lá. Eu trabalhei com os alunos da especialização, um artigo que a gente demorava 1 ano para fazer, a gente fez em 5 semanas. Em 5 semanas, o que a gente levaria 12 meses. É assim que eles fazem as coisas. Então, assim, é muita desigualdade. A IA hoje, ela está sendo utilizada para manter desigualdade, porque o acesso é desigual. É caro utilizar a inteligência artificial. É caro. Né? Assim, não é aberto para todo mundo, ainda não é. Ela vai chegar num processo de democratização. Mas, por enquanto, quem tem acesso está saindo na frente. Eu tenho scripts, eu já dei cursos na internet de como você treina para concurso. Vou dar exemplo. Não posso falar o nome, mas não é daqui, não. É porque são pessoas que mandam depoimentos. Uma pessoa me procurou na internet, fez um curso básico que a gente fez aberto para todo mundo de inteligência artificial, expliquei como é que eu utilizava. Ela nunca tinha feito iniciação científica na faculdade, assim como ela era de uma universidade privada, eu também fiz universidade privada. E ela falou assim, eu preciso tentar o mestrado. Em 5 dias, ela conseguiu elaborar o projeto, conversou com uma professora doutora que avaliou. A gente orientou ela em como é que ela fazia os slides, porque você usa o Gama e o Napkin, que são ferramentas maravilhosas. Ela fez a prova do mestrado, ela passou em primeiro lugar. Mas assim, ela que fez. Sim. Né? Mas é o que a gente está falando aqui, né, professor? É importante você ter o conhecimento de como usar a ferramenta e você ter o conhecimento daquilo que você está propondo para a máquina fazer. Porque também não adianta você pedir... Não, tem que saber. Você tem que saber, porque ela alucina. Né? A gente chama de alucinação quando ela inventa. Quando a gente fala, né, de IA generativa, ela vai gerando conhecimento, ela vai gerando conteúdo, ela tem um sistema de tokens e tal. E é uma matemática. Ela vai dizendo assim, bom, a maior parte das pessoas fala isso, ela tem viés, ela tem seríssimos problemas. E eu acho muito interessante porque é importante a gente usar essa tal de prompt, né? Você não pode pedir de qualquer forma. Não. É um passo de cada vez, né? Primeiro você... A gente lá atrás, né, na década de 90, quando a gente estava processamento de dados, antes de você aprender qualquer linguagem, você aprendia o Portugal. O que é o Portugal? É uma linguagem... Na verdade, assim... É uma linguagem de programação meio misturada. Em português, né? Você trazia para o português justamente a questão de indentação do algoritmo, de prompt, de você mostrar para a máquina o que você quer falar. Tá? Assim, o que você quer dizer para que a máquina consiga compreender o que você quer que de fato ela faça de uma forma lógica. E eu acho interessante...
a modernidade, né? Acho que tudo vem por uma boa causa e por uma boa utilização. Eu me lembro que quando o meu pai morreu muito novo, né? Tinha 54 anos. Quando ele aprendeu AutoCAD, professor, ele aprendeu sozinho, né? Porque o meu pai era autodidata, realmente ele era um cara super inteligente, ele aprendia tudo sozinho. E assim, o AutoCAD naquela época era comandos. Hoje, mano, tá tudo fácil, só tá os símbolozinhos lá que você arrasta. Hoje no CAD, o CAD não tem. Hoje, nos programas que estão difundindo aí, a Autodesk ela não preparou ainda, né? Eu fazendo propaganda aqui, a Autodesk quiser patrocinar o programa, né? Mas ela não preparou ainda disponibilizado para o público algo como inteligência artificial nesse sentido, não que eu saiba, pelo menos, né? Mas assim, hoje você coloca no SketchUp ou em qualquer... Falando da concorrência também, para não dizer que a gente está pesando aqui, para né? conseguir os dois lados, mexendo os dois. Mas você vai lá desenhar, tu desenha uma estrutura e minimamente ele já vai te dar o projeto elétrico, desenhou a estrutura. Ou tu fez o projeto elétrico, aí de repente tu quer uma estrutura que se adeque. Então hoje isso já está disponível assim, ó, sem comando. É a linguagem em cima da linguagem, em cima da linguagem. Eu posso mostrar para vocês aqui. A gente ia fazer um stand numa feira, e aí eu conversei com um GPT de arquitetura e falei assim, olha, eu quero isso, isso e isso para poder mandar para o arquiteto, para ele entender o que a gente está pedindo. Ela fez o projeto completo, tridimensional. Eu olhei e falei assim, mas espera aí, meu esposo é arquiteto. Eu falei, olha isso daqui. Ele faz tudo isso para você. Você tem que saber pedir. Se você souber pedir, você chega no comando. É nesse ponto que eu ia chegar, por exemplo. Imagina tudo isso com inteligência artificial. Assim, já falou, já deu spoiler, mas a questão que a gente vê é exatamente assim, um mundo de possibilidades infinitas, né? E é claro que ela vai ter um lado, como toda tecnologia, ela tem um lado negativo, ela favorece surtos psicóticos, ela favorece aceleração do pensamento, porque você começa a pensar muito mais rápido, e aí eu lembro que quando eu tive a ideia que eu levei para o Vale do Silício, eu pensei assim, eu falei, será que isso é um surto maníaco? Eu liguei pro meu psiquiatra e falei assim, olha só, tá acelerado demais o pensamento. Mas é sério, e aí eu alerto os meus alunos, olha, você vai parecer um surto maníaco, porque realmente você começa a ter acesso a formas de conhecimento, a formas de pensar. Nossa, tem GPTs que são específicos para brainstorm de ideias. Você chega lá, você coloca uma ideia, você vai desenvolvendo num nível, quando você vê no final, ele fica imenso. E uma coisa importante da IA é assim, a IA ela funciona como processo, né? Eu uso sempre a metáfora da Alice do País das Maravilhas. Para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho serve. A IA você precisa dizer para ela, olha, eu estou aqui, eu sempre falo assim, eu não sei nada, falei isso agora há pouco ali sentado, não sei nada de programação, estou com problemas sérios no formulário aqui, no Lovo, tal, eu preciso que você me ajude a chegar nesse ponto aqui. Aí ela vai me dizendo, faça isso passo a passo, porque eu sou analfabeto na área de programação. Aí ela vai, passo a passo. Aí, às vezes, quando ela está muito rápida, eu falo assim, você está muito rápida, volta um nível, porque eu não estou conseguindo te acompanhar. Ou, às vezes, ela está muito devagar, eu falo, pode passar, porque esse conhecimento eu já sei. Então, tudo que você faz, que tem um processo, que a gente aprendeu, é um treinamento, eles vão fazer. E eles fazem assim. Incrível, né? A diferença é muito grande, porque, por exemplo, eu tenho processos técnicos de análise que eu levo 4 horas para fazer. Ela faz em 1 minuto. Eu levo 5 minutos, porque depois que ela faz para mim, eu vou lá e leio tudo que ela escreveu. Sim, é importante. Não adianta você achar, né? É isso que a gente está falando, é saber usar. Exato. E você ter conhecimento daquilo que ela fez, porque ela pode te dar tudo, mas se tu não lê, se você não souber, não tiver olhar crítico, né? Então, assim, toda vez que eu peço alguma coisa, leio de novo, boto no comando. Todo o segredo, a chave está no prompt, ou no script, que a gente chama. A chave está no script. É ele que vai determinar todo o processo. E também você não pode chegar para ele e falar assim, oi, quero escrever um livro sobre medicina da família e comunidade. Escreva. Ah, não. Outra coisa fundamental é assim... Ela pode até escrever, que às vezes escreve, mas vai vir cheio de besteira, cheio de alucinação. Cheio de alucinação. E outra coisa assim, a inteligência artificial, ela precisa ser personalizada.
Quando vocês entram no GPT, vocês usam aquela tela que aparece, aquele texto, aquele que tá ali, aquele quadradinho que tá ali, para perguntar? Se for no chat GPT, sim, mas aí tem várias outras, por exemplo, OpenAI e tal. Que Tá, no GPT, vocês usam aquele branquinho ali, né? Ali embaixo. É o pior lugar para usar. Já todo tá mundo tá categorizado, errado. Já tá errado. Porque Tô errada. Não, porque aquele lugar ali é uma tela em branco de um chat que tem acesso a todas as formas de pensar e conhecimentos do mundo. Nossa. Se você procurar, por exemplo, eu ontem estava orientando uma advogada, existe um GPT específico para jurisprudência. Então ela sabe que vai pesquisar ali dentro daquele ambiente fechado, Entendi. com jurisprudências, e não vai ter alucinação, mas ela vai ter que checar. Então existem mini universos ali dentro. Isso é só uma coisa. A outra é assim, o Jorge não serve para você e nem para você, porque eu ensinei para o Jorge quem eu sou, onde eu trabalho, como é que eu escrevo. Eu mandei para ele tudo que eu já produzi de texto, de artigo científico. Para ele saber a personalidade. Ele sabe. Outro dia eu mandei um texto para a professora Sônia, né, minha amiga, e aí eu mandei o texto para ela. Ela falou assim: eu sei que foi o Jorge, mas eu tô lendo você nesse texto. Eu falei: foi o Jorge mesmo. Mas ela falou assim, porque foi muito rápido. Ela me mandou uma pergunta e eu respondi assim. Ela falou assim: foi o Jorge. Eu falei: foi. Ela, mas eu consigo ler. Então você precisa perder tempo. Quem conhece. Alimentando, ensinando a inteligência. Você leva pelo menos 2 horas para personalizar o GPT para você antes de começar a usar ele. Aí ele vai funcionar. Exatamente. Eu tenho 300 Jorges aqui dentro, diferentes, cada um deles num universo seguro, e eles só servem para mim. Se você colocar um material e pedir para ele, para escrever para você, ele vai escrever como eu. E ele alucina. Por exemplo, eu estava ali sentado e pedi para ele preencher um formulário para mim, que tinha que colocar os dados do meu filho, CPF e tal. Ele inventou um monte de coisa, inventou o nome dos meus pais, inventou, botou Maria, não sei as coisas. Eu falei: de onde você tirou isso? Você pediu para preencher, não especificou se era pra, né? Eu não dei informação, ele não sabe o número do meu CPF, essas coisas. Então, você precisa entender o processo todo. É que a gente está meio que sendo atropelado por ela, todo mundo está usando, usa escondido, tira vantagens disso e não ensina as pessoas. E aí a gente está vendo assim, eles falam lá no Vale, a gente está são ondas de inteligência. A onda já chegou na parte da tecnologia, está entrando agora, e agora ela está vindo para a área da educação e da saúde, ela vem. E é uma onda. Quem entrar primeiro surfa melhor, né? Quem ficar no final vai pegar a onda quebrada e vai tomar um caldo. Um caldo lá no final. Já aconteceu com um cliente meu, dizer, meu amigo, é o seguinte: eu preciso de uma justificativa técnica de uma situação específica de câmbio. Preciso que tu me digas aqui o que você fez aqui, para eu poder trabalhar teu processo. Aí ele falou: não sei fazer. Eu falei: meu irmão, vamos lá, eu quero só que você me relate, me diga os fatos. Que em cima dos fatos que você vai relatar, a gente vai construir todo um arcabouço de ideias para montar aí as nossas justificativas para apresentar aos órgãos cabíveis. Estou falando de forma bem genérica para não... Eu estou entendendo. Para não identificar. E aí ele fez várias vezes, não sei. Aí ele mandava 2, 3 linhas. Eu falei: amigo, de verdade, me ajuda a te ajudar. Escreve mais, sem medo. Vai lá e digita, entrei, saí, cheguei a hora, paguei isso, o câmbio entrou aqui, aí o câmbio saiu para lá, aí eu fiz Então, relata de maneira detalhada. Eu sendo professor. Aí ele mandou um texto para mim de mais ou menos 2 páginas. Eu falei: cara, o cara não sabia escrever 2 linhas. Ele mandou um texto para mim de 2 páginas, muito bem feitas. Só que eu comecei justamente a ler no texto elementos ali que eram muito... Como é que eu posso dizer para vocês? Assim, muito... genéricos? Inverídicos. Tá. No sentido técnico, tá entendendo? Eu vou dar um exemplo bem bobo. A minha filha foi fazer um trabalho da escola e aí ela pediu para os amigos dela fazerem... uma parte do trabalho que ela ia fazer a outra. Acabou que eles entregaram o trabalho pronto. Aí ela disse assim: mãe, corrige para mim, por favor, para ver, né? Aí eu: tá, minha filha. Aí eu abri, eu disse assim: Júlia, eles fizeram no IA, né? Aí ela disse assim: eu acho, mãe. Também achei estranho. Cara, eu disse assim: gente, o problema não é usar. Não saber usar. É ler, cara. Porque assim, o trabalho da escola, ensino médio, era criar uma cidade, aí criar uma série de coisas, né, suposições dessa parte de geografia, né, de social.
Cara, tinha uns negócios assim, mirabolante. Claro, né? Mas esse é o ponto. Alguém vai ler, cara. Alguém vai ler. Eu disse, minha filha, vamos... Se você não souber customizar, se você não souber dar a sua cara pro processo... não souber treinar, passar as informações, como o próprio Norato colocou, por exemplo, não sabe o CPF, ele inventou. E depois ler é o mínimo. Ler pelo menos. As pessoas estão achando que é mágica, que você chega lá e fala assim, faça isso e a mágica acontece. Não, eu digo que é igual Pokémon, você tem que treinar. Verdade. Você quer ver? Você é turismóloga, né? Você é turismóloga? Não formei em turismo, eu sou administradora e designer. Tá. Eu tava pensando, eu não sei porque. Não teve um vídeo que você falou que era do turismo? Ela estudou. Porque eu vi uma entrevista e falei, eu tô ficando doido. Porque ela quase foi. Você fazia turismo. Eu fiz 2 anos. Tá. Então, olha só, por exemplo, vou citar um exemplo. Não substitui jamais o turismólogo. Sim, eu tenho claro. um GPT aqui dentro, tem um evento que eu vou esse ano, que é um congresso em Montreal. E aí o congresso aprovou o trabalho, vou com o aluno da UE, a gente vai apresentar tudo direitinho. Eu criei o GPT sobre essa viagem. E aí o GPT ele foi me ajudando. Eu quero ir nesse. Eu botava assim, olha, eu quero ir nesse dia, tá aqui a passagem, eu quero voltar nesse dia. Me ajude a elaborar um roteiro, não sei o quê. Aí ele falou assim: não faz isso daqui, não, porque se você fizer isso daqui, tá tendo um show um congresso de, sei lá, ele dizia que tinha uma feira de tatuagens e mais um show de bandas, e essa cidade vai estar lotada por aqui, vai pelo outro caminho. Ele montou todo o roteiro, colocou todos os custos, não sei o quê. Já gostei da ideia da feira de tatuagem. Em Montreal, é perto de Montreal. E eu consigo compartilhar, por exemplo, com o aluno que vai comigo, porque ele faz parte do meu cluster, ele abre lá, ele pega as informações, eu não leio o que ele escreve, ele não lê o que eu escrevo, mas ele consegue tirar as informações, e ele me ajudou a montar, desde o processo de passagem, hospedagem, os melhores locais. Quando eu fui para o Vale, ele me ajudou a escolher, olha que interessante, ele me ajudou a escolher um hotel mais próximo para eu poder economizar com Uber e com essas coisas. Assim, é claro que se eu tivesse que fazer uma viagem, eu pudesse contratar e tal na empresa, mas eu não ia fazer isso. Então, assim, ele não vai substituir jamais, mas as pessoas vão começar a utilizar e ter acesso a coisas que a gente não teria acesso nunca. Não, e tem coisa que tu vai contratar um turismólogo na tua rotina e esquece, vamos lá, tem um negócio mais pesado, mais detalhado, com muito mais informação, que tu vai querer alguém que conheça ali a localidade, as realidades turísticas da região, para te mostrar com bem mais profundidade. Tu vai ter que contratar um turismólogo para fazer isso para ti. Não vai substituir. Não vai. Agora, tem coisa no nosso cotidiano normal que tu não contrata o turismólogo porque tu não precisa ali para fazer algo mais simples. E nesse ponto, o tempo que tu teria para fazer sozinho uma pesquisa e tal, aí vai lá e vai salvar para ti. Né? Eu acho que é nesse ponto, né? Você imagina assim, vamos pensar. Eu tenho uma mentoranda que ela é dona de casa, ela tem 3 filhos e ela também tem um comérciozinho no Instagram que vende os produtos dela, aquela coisa microempreendedora, meio direitinho. Ela perdia muito tempo tirando foto, criando posts e tal, e publicando e fazendo, porque, gente, dá trabalho. É um trabalho. Eu não tenho paciência. Eu sempre falo, eu não tenho paciência com coisa de postagem, trabalho. Eu posto de qualquer jeito, se eu tiver de olho fechado, não uso filtro, não sei nada. Ela aprendeu a usar a IA, ela hoje, no primeiro dia do mês, a IA faz um levantamento para ela do que está sendo discutido na área de vendas dela, de mercado, e o que as pessoas querem ver. A IA cria 30 postagens ao longo do mês, faz o carrossel, produz tudo para ela e ela só aperta o Enter. E ela consegue ficar com os meninos e vai para isso, e vai para a escola. É isso mesmo. É isso. Essa mulher nunca contrataria uma agência de marketing. Eu também não, porque eu não tenho dinheiro nem para... Entendeu? Então, assim, e ela consegue fazer isso. Agora, uma empresa que fizer isso, não. Tanto é que, por exemplo, as grandes empresas lá no Vale, tinha um rapaz que trabalhava com marketing, ele tinha clientes tipo Pepsi, elas não deixam utilizar a IA ainda, porque, poxa, você está contratando uma empresa, pagando tantos milhões, o cara vai lá e joga na IA. Então, a gente vai começar... A gente tem acesso hoje a coisas que a gente não tinha acesso antes. Eu consigo hoje ter acesso a vários tipos de atividades, de fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. É verdade. E criar isso daqui... Gente, olha só, ela criou 20 adesivos com a minha orientação. O André já está ali com a cabeça cara, dele. É muito. Ele está falando, eu estou processando aqui. Eu tô vendo. Eu sempre brinco. Sabe o que eu pensei rapidinho? O Honorado gosta de tatuagem. Ele falou da feira de tatuagem. Eu tenho um monte de tatuagem também.
Bora pedir pra Iá fazer os modelos pra gente? Ela faz. Pois é. Ela faz. Se você der o estilo, você alinha. Ai, porque meu Deus. se eu procurar aqui, provavelmente já existe um GPT criado para tatuagem. E aí, se você pensar assim, eu faço muito essa brincadeira. Me dá 2 minutos que eu te convenço a utilizar IA com alguma coisa. É verdade. Com certeza tem alguma coisa no seu dia a dia que te consome muito Com tempo. certeza. E você fala assim, cara, que perda de tempo é estar fazendo isso daqui. Automatiza, cria um robô. Pô, gente, responder e-mail é um porre. É um porre. Às vezes, o que eu faço? Eu pego o e-mail, eu não uso automatizado, eu preferi não automatizar os meus e-mails. Mas eu pego o e-mail, eu copio, eu colo e digo, a resposta é não. Aí ele diz, prezado, fulano de tal, obrigado pelo convite. Copio, leio, colo e volto. Porque se eu fosse, poxa, não posso. Não dá, gente. Eu recebo um monte de e-mail. Eu tenho 4, 5 contas de e-mail. Tenho da instituição, tenho privado, tenho da família, não sei o quê. É isso. Então, assim, o tempo. Eu perdia 2 horas respondendo e-mail às vezes de manhã. Né? Ou então, por exemplo, aconteceu isso outro dia. Eu fui entrar na aula e percebi que eu tinha preparado a aula errada. Falei, caramba, preparei a aula errada. Falei, só um minutinho, gente, me dá 3 minutos. Fui lá, peguei a ementa da disciplina, peguei os textos que eu ia utilizar, porque já estavam programados, mandei para a IA e falei assim, prepare uma aula com isso, 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 isso. Ela preparou os slides, em 5 minutos eu entrei, pronto. Pum, entrei. Mas eu sabia os artigos, Sim, porque fui eu que selecionei. Claro, né? Por isso que a gente está falando, é importante você muito ter conhecimento daquilo. Você imagina, pra gente, pra professor, eu consigo fazer um slide para você. Se você me der qualquer assunto, eu faço um slide em 3 minutos. Quer testar? Não. Bora, na hora, agora. Mas a gente tem 3 minutos. 3 minutos. Consigo. Olha aí. Ó, me dá o tema que você quer. Drawback tributário no Amazonas. Peraí, então. Olha o menos. Não, bora, Vamos lá. quero testar. Prepare uma aula sobre O sistema de drawback na Zona Franca de Manaus. Como é que se diz? Draw de desenhado? É. D-R-A-W, drawback. Tudo junto, é. Prepare uma aula sobre o sistema de drawback no Amazonas. Na Zona Franca de Manaus. Tá. Deixa eu ver se eu estou só na opção correta. Tá. Tava falando sobre isso hoje de manhã. Ó, vou botar para você. Ela vai fazer essa versão aqui. Eu só consigo fazer. Eu estou usando uma inteligência artificial chamada Gama. É isso? Modalidade, suspensão, isenção, restituição, capacitação de uso. Eu não entendo o assunto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Operacionalização do drawback na Zona Franca. Mas deixa eu só gerar os cards para você ver como é que ele vai ficar mais rápido. Ó. Que aí você teria que aqui verificar as alucinações. E ó. Eu vou pedir. Ó. Então. Ó, coitado. Você pode editar depois. O André já é acelerado sem a IA. É. Tu não tem noção. Não, mas eu uso IA pra caramba também. Não, mas aí tu vai usar mais, que eu já entendi. Não, agora... Ele está criando 8 slides para você. Você pode editar eles depois, você pode ampliar. Essa versão, como é a versão gratuita, eu tenho a versão paga e ela faz até 60 slides para mim de uma vez só. Mas ela faz... Por exemplo, eu tenho uma palestra... que Cara, eu perguntei um negócio genérico. E ele deu bem específico. Não. Eu perguntei um negócio genérico, mas sobre algo específico. Para ver se ele se enrolava. Cara, tá certinho. Entendeu? É assim, se tiver alguma coisa errada, você sabe o assunto. Eu não tenho a menor ideia de ter escrito aí. Sim, é importante você ter conhecimento do assunto, porque também vai pedir aí... Ó, olha que interessante. Eu dou um treinamento de inteligência artificial que eu dei ele no PPG-MT da UEA. Fui lá e eu tenho a mesma palestra. Cara, ele entrou inclusive nas regras de exceção aqui da legislação. É rápido. A mesma palestra, ela transforma para um outro... Eu dei no PPG-MT e eu vou dar agora no PPG-GIBA da UFAM essa semana. Ela transformou a palestra inteira com os dados do novo programa de pesquisa que eu botei. Ela transforma tudo, transforma os exemplos, tudo. E aí eu vou ensino para eles. É louco, gente, é louco. Eu preciso usar mais esse negócio. Cara, fantástico, surreal. Qualquer assunto. Assim, agora, isso daqui ela fez porque você botou o conteúdo. Eu posso criar... O que eu faço? Eu vou no GPT, eu tenho o Jorge sala de aula, eu estou dando aula desse assunto, sei lá, educação e saúde. Aí eu falo assim, poxa, tenho esses 4 textos aqui que eu vou dar para os meus alunos, eu vou trabalhar com essa dinâmica aqui, preparo os slides para eu colocar no Gama. Ele prepara os blocos de slides, eu só copio e colo com o conteúdo que eu criei lá, com o universo que eu criei, e aí ele constrói ali. Por exemplo, eu tenho alunos que são auditivos, são muito mais auditivos e não são visuais. Eu falo assim, vem cá,
pega esses 3 artigos aqui, coloco numa plataforma, transformo num podcast, ele vai escutar na academia por 45 minutos, 2 pessoas conversando sobre aquele tema que ele tem que estudar. Eu já ouvi falar sobre isso. Eu sei fazer aqui, chama-se Notebook LM. Que é a ideia de vários projetos que a gente tem dentro da academia, né? De transformar isso. Porque assim, nem todo mundo aprende a dialogar dispositiva. E eles fazem isso lá fora. Se você tem mais facilidade de memorizar, eu transformo o conteúdo para você. Para você eu faço flashcards, para ele eu faço coisas para colorir. E aí você torna o processo de aprendizagem mais fácil, né? Muito mais fácil. Porque ele tá mais customizado. Ele fica mais customizado, mais personalizado. É o processo de personalização. Por exemplo, hoje, vamos lá, eu penso numa situação. Antes, falando aqui em customização digital de produtos, usando a impressão 3D, por exemplo. Meu pai me pediu, eu acho que eu falei isso até no outro podcast onde eu fui entrevistado. Meu pai me pediu uma adaptação para que ele pudesse usar na mesma cafeteira, falando do Expresso, né? Na mesma cafeteira ele pudesse usar as cápsulas de 2 marcas. Aí ele falou, meu filho, tu faz impressão 3D e tal... Tu pode fazer o desenho pra mim? Eu falei, posso. Aí eu fui lá, peguei o paquímetro, medi o tamanho da boca de uma cafeteira, medi o tamanho da boca de outra. Eu medi a altura. Aí eu bati com a cápsula. Eu falei, pô, dá pra fazer. Aí o que aconteceu? A gente teve um problema com o tipo de material que a gente estava utilizando, porque calor. A questão da temperatura, ela influencia no processo. Sim. Né? E tem que ser material food friend, ou seja, que tu podes utilizar com comida e com a alta temperatura ela acabe não despejando ali no alimento alguma toxina, alguma coisa ruim. E aí assim, a gente batalhou nesse processo todo, isso demorou um tempão. E aí eu vi um vídeo na internet, no YouTube, sobre o uso da IA para desenvolver. Ou seja, eu não preciso mais desenhar. Eu não preciso entrar, por exemplo, num computador com um programa de desenvolvimento do design do negócio. Eu falo para IA, olha, eu tô com esses seguintes parâmetros, com um raio de tanto, diâmetro de tanto, cria para mim um objeto que eu possa imprimir em 3D, no formato 3MF ou STL. Ele cria em segundos para ti. Um negócio que eu passava... Cara, eu passava, sei lá, uma semana desenhando para o negócio ficar bem ajustado, até porque eu não sou um profissional da área, eu uso para consumo próprio, né? Um negócio que ele fez assim, ó, em 10 segundos, entendeu? Eu estava tentando fazer aqui, eu consigo pegar, ó, eu vou tirar uma foto dessa coisa, tirei uma foto, ver se ele vai... Deixa eu só ver. Jorge. Como é que você fala? Elabore um projeto para impressora 3D, isso? Um projeto para impressão 3D em arquivo 3MF. Coloca aí, por favor, 3MF. STL, que é o mais STL, em vez de ser 3MF. Para replicar essa xícara. Você podia ter tirado foto da primeira, foto da segunda, explicar para ele o que você queria, o processo, e aí ele ia fazer tudo, porque ele consegue, inclusive, calcular os tamanhos. Você não precisa medir nada. Ele está analisando, olha, formato cilíndrico, vertical, semicircular, plana, ele vai começar a analisar ela todinha, dimensão 95 milímetros, diâmetro 80, espessura, largura da alça 12 milímetros, não sei o que é isso, né? Largura da alça. Sim. Projeto, ó, modelo CAD em formato STL binário, compatível com fatiadores como Cura, Prusa Slicer, Bambu Studio, Fusion 360, copo da... Ele está fazendo, ó. O que a gente usa, são os programas que a gente usa. Ele tá dizendo que cada um deles eu posso escolher o tipo, né? Eu posso dizer qual que eu quero, ele vai fazendo. E se bobear no final, se você quiser, provavelmente ele vai gerar, ele vai dizer, ó, posso já começar a gerar o STL? Sim. Não sei nem o que é STL, sim. Stereographic File. Chique. E isso aqui é um GPT, não é um GPT específico para impressora 3D, é o GPT, aquele que a gente usa normal, aberto. Sim. Se eu procurar aqui, provavelmente vai ter um específico para isso, que já tem uma base de dados e super mais apurado. Ele vai ficar trabalhando aqui, aprimorado. É isso, assim, você pode usar ele, você pode tirar foto, você pode mandar áudio. Isso aqui, né? Áudio, gravação de áudio, no final ele faz tudo. Não, e o outro, o óculos da Ray-Ban? Esse faz tudo. Cara, ele faz a descrição, o óculos que tu estava usando no início do programa. Da pessoa que está na sua frente, tem o cabelo tal, até para pessoas com deficiência, né? Ele não faz ainda a medição de distância, ela diz que não é muito
Preciso. Ele tem algumas regras. Por exemplo, eu fazia isso muito lá em Palo Alto. Eu botava e falou assim, tira uma foto, identifica a marca do carro e me dá o número da placa dele. Aí ele me dizia, passou um carro, foto, pá. Gente, parecia um doido, as pessoas achavam que eu era maluco. As pessoas me veem. Outro dia eu cheguei para dar uma palestra na Polícia Civil, eu estava falando, aí o estagiário, eu falei assim, eu não sou doido, não estou falando sozinho, eu estou falando com meu óculos escuros aqui. Porque ele não faz assim julgamento de valor. É uma pessoa feia, bonita, ele fala, não posso dar opinião sobre a fisionomia das pessoas. Mas ele descreve tudo. Então, para distância, para não errar, mas ele descreve, ele diz localização, fala comigo o tempo inteiro, lê mensagem do WhatsApp, me deixa doido, liga no Spotify. É muita informação, e aí o cérebro vai acelerando, né? E às vezes alguém me olha, eu estou falando sozinho lá dentro da UEA, eu estou de óculos. Se alguém me encontrar falando sozinho na rua, é porque eu estou falando com óculos. E tem muita coisa assim. Isso aqui são os que eu gosto de brincar, né? Não precisa chamar o CAPS, né, professor? Não. Mas todo dia, e assim, a coisa é tão grande, porque quando a inteligência artificial, como ela está se autoescrevendo, né? Ela está se aprimorando. Eu falo com os alunos assim, eu tenho um grupo hoje à noite, eu tenho um grupo amanhã à noite. Toda semana eu preciso aprender uma coisa nova, ou um aplicativo novo, ou uma ferramenta do meu kit que melhora. Por exemplo, todo mundo estava brincando com o ChatGPT de fazer aquelas imagens bonitinhas e tal. Cara, eu estava fazendo... Naquela época, eles lançaram uma outra chamada Sora. Eu consigo fazer um filme no Sora. Um filme que fica assim... Gente, parece que foi o Steven Spielberg que fez. Então, se eu quiser fazer um vídeo para minha marca, bobeira, sabe? Bobeira, coisa pequena. Matheus, vai anotando aí. Eu passo. Não, gente, assim, eu tenho um kit de o Gama GPT para slides, e aí eu tenho para tudo. Tudo que eu faço hoje, porque eu falo assim, não é exagero, eu vivo de inteligência artificial. E assim eu consigo assistir a viagem, eu assisto Vale Tudo, eu assisto trilhões de seriados. Todo mundo me pergunta assim, porque eu comento, eu tinha podcast, canal no YouTube e tal. Como é que eu conseguia fazer tanta coisa? Porque a inteligência artificial me dá tempo de chegar em casa e comer pipoca. Eu não vou elaborar a prova de aluno se eu tenho, olha só, eu tenho os textos, eu tenho os slides, eu tenho tudo que eu produzi, eu jogo tudo no universo e falo assim, eu quero 10 questões dissertativas ou optativas de tal, eu quero nível 2, nível médio, nível tal, e eu quero um formulário, um gabarito para correção. Esses dias eu estava na UEA. E que, diga-se de passagem, é a parte mais chata do processo, né, professor? É um saco elaborar. Eu acho chato prova, eu acho chato. Eu estava entrando em sala de aula e estava saindo um professor da Odonto, a mesma sala de aula, aí eu olhei no quadro e falei assim, esse desenho era um desenho de uma arcada dentária. Gente, eu sou psicólogo, mas eu sou de humanas. Aí eu falei, não entendo nada de anatomia. Eu peguei, tirei uma foto do quadro dele e falei assim, olha isso aqui. Aí identificou qual era o assunto, identificou o conteúdo, eu falei, prepare uma prova. Ele falou, muito fácil, mais difícil. Ele parou e falou assim, cara, que coisa doida. Eu falei, E isso daqui é usar inteligência artificial, não é escrever. Verdade. Não é, faça um trabalho de casa para mim. Não, gente. Vamos lá. IA facilita o plágio? Facilita, mas não, vocês são mais novos do que eu. Mas todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, quando a gente era criança na escola, a professora passava um trabalho, todo mundo levava... Vou fazer um parênteses. Eu já sei até o que o senhor vai falar. Eu sou dessa época. Da Barça, do Mirador. Eu também, a gente copiava. Vocês também? Tá. A gente copiava a Barça e todo mundo tinha o mesmo trabalho. Plágio sempre existiu. E assim, hoje você pode entrar na internet, você pode comprar um trabalho, você pode copiar, como já tive alunos que fizeram isso e você ensina. Não faça isso. Eu já tive até um episódio, professor, de plágio comigo. Eu tive também. Eu dando aula, já teve com o senhor? Eu passei um trabalho, escolhi o tema. Falei, vocês vão fazer um trabalho. Cara, foi assim... Eu ri depois, eu fiquei muito chateado na hora, assim. Mas depois que passa a situação, a gente até acha cômico, né? O aluno pegou o tema, digitou no Google. E aí ele pegou o texto que eu tinha escrito. Ele nem leu quem era o autor, pô. Ele nem leu quem era o autor, cara. Ele tirou meu nome do tom dele. Aí eu acho que eu já li essa porra antes, pô. Fui eu que escrevi, pô. Olha o que aconteceu comigo. Antes de trabalhar na UEA, eu trabalhava numa instituição de ensino privada. E durante 10 anos, eu fiz análise de filmes e de seriados para uma revista de psicologia. Então, eu sempre usei o cinema como uma ferramenta de ensinar psicologia. E aí eu sempre passava assim, olha, façam uma resenha desse filme, assistam esse filme para psicopatologia. E aí uma vez eu pedi um filme antigo. Falei assim, olha, assistam esse filme 28 dias com a Sandra Bullock, porque eu estava falando sobre dependência. Estava falando sobre dependência de álcool e drogas, que é uma área que eu sempre trabalhei. Aí a pessoa pegou e todo mundo entregou o trabalho. Aí ela me entregou e eu li o trabalho. Eu falei, cara, eu já li. Só que assim, eu tinha escrito há muitos anos.
Eu já li isso. Eu falei, cara, esse trabalho eu já li. Em algum lugar, né? Aí eu peguei, joguei no Google e apareceu o site da revista de 2008 com o meu trabalho. Aí eu chamei ela, eu falei assim, olha, esse trabalho aqui, fui eu que escrevi. A resposta dela foi, eu sei, foi uma homenagem. Eu dava 10. Ela Homenagem, você plagiou o meu trabalho. Acontece. Então, assim, a IA não é para fazer plágio, porque ela não é um Google, ela não é uma fonte de informação. Ela é para te dar uma capacidade cognitiva que você não teria. Então, por exemplo, eu tenho artigos que estão em fase de final, que estão indo para o prelo agora, né? Tem um artigo, por exemplo, que eu fiz toda a análise epidemiológica básica dele, porque eu sou epidemiologista, mas eu digo que eu sou epidemiologista teórico, porque eu nunca exerci. Então eu faço aquelas análises bem simplesinhas, que é o que eu sei, o que eu manjo, que eu tenho segurança. Estava discutindo com a IA, ela falou assim, não, trabalha essa fórmula aqui. Eu falei, caraca, nunca pensei nisso, sabe? Hoje, antes de vir para cá, eu peguei o projeto da minha aluna que a gente está construindo e coloquei na IA e falei assim, olha só, me confirma que esse instrumento dela responde a esses objetivos aqui para ver se não tem nenhuma falha. Sim, ela analisou em 30 segundos e falou, a pergunta 2 está faltando informação de estado e região, porque você vai trabalhar análise regional. Porra, isso aí eu descobri isso depois que tivesse publicado. É verdade. Entendeu? É isso, é para isso. Ou então fiz o formulário, coloquei online, ele vai para o cadastro, vai para o Google, vai para a pró-reitoria. Por exemplo, eu fiz um sistema agora com as meninas do curso de IA, que vai direto e já sai direto a forma que a planilha que vai direto lá para emitir o certificado. Coisa que eu não fazia. Surreal, né? É surreal, é surreal. Essa semana, o professor do PPGIBA entrou em contato comigo da UFAM e falou assim, eu queria que você desse a palestra para mim que você deu no Tropical para o meu grupo. Eu falei assim, me dá um minutinho. Aí liguei o cronômetro, adoro fazer isso, liguei o cronômetro. Eu falei, vamos lá, nome do programa, me dá o site. A IA, comigo, adaptou 60 slides, fez todo o processo de adaptação, criou o formulário de inscrição linkado ao Google Forms com as informações que eles precisam para a emissão do certificado na reitoria de lá ou para fazer controle e manda um relatório diário para o meu e-mail dizendo quem está inscrito. Eu levei 1 hora e 47 minutos para fazer tudo isso. Gente, criar um seminário, os 60 slides foram transformados de um programa para o outro. Em que sentido? Quando eu ensino a fazer a IA, eu sempre digo assim, é a IA que está me dizendo o que dizer para vocês, porque eu não sei o que eu estou dizendo. E quando eu digo lá no programa de medicina tropical que ele pode utilizar a IA para fazer malária, tal, foi a IA que me disse aonde ela funciona, porque eu não sei malária. E aí agora eu vou para um de imunologia, então eu consigo dar a mesma palestra que eu dei na Polícia Civil, eu dei na UEA, eu dei na UFAM, para públicos totalmente diferentes e os slides. Ela fez tudo isso. O conteúdo original fui eu que criei. Ela só adaptou. Só adaptou para o processo de cada... E para o público, né? Fez o roteiro onomasiológico do processo. 1 hora e 47 ela fez tudo isso. Eu levaria semanas para construir. Talvez não aceitasse a proposta. Eu falo assim, olha, professor, não vou. Não vou. Então, assim, tudo que a gente consegue hoje, tudo que eu consigo fazer hoje com a inteligência artificial, eu sempre falo, é para minha saúde mental. É para eu poder levar o meu filho em tais locais, é para eu poder ficar em casa, é para eu poder curtir com a minha família. Né? É isso. Mais tempo assistir a viagem, chocolate com pimenta, né, vale tudo. É isso porque mesmo. é realmente. E se a gente não atentar para isso, o que vai acontecer? A IA vai entrar, a gente vai produzir mais e vai trabalhar mais, né? Vai trabalhar cada vez mais, e cada vez mais surtado. Então eu sempre falo assim, para mim é um instrumento de qualidade de vida e de saúde mental. Eu vou ali, quando eu não tenho nada para fazer. Olha, uma coisa interessante. Esse final de semana eu falei assim, eu cheguei para minha IA e falei assim, a partir de tudo que você viu, que você me acompanha aqui, com este site aqui agora, que eu estou aprendendo com essa ferramenta, em que você acha que essa ferramenta pode facilitar a minha vida? Aí ela foi. Eu falei, olha que legal, vou fazer isso aqui agora. Maravilha. É assim, é um mentor, ele serve para tudo. Serve para tudo. Muito bom. É um vício. Professor, eu acho que a gente extrapolou o tempo, mas cara, o assunto estava bom. Que bom. Foi uma conversa muito gostosa, muito legal. Eu acho que a gente tem que voltar mais vezes. Pode chamar. Eu espero que o senhor venha, que só aceite os convites, até para a gente debater com outras áreas. Eu acho que a gente pode fazer esse mecanismo de interação também. É bem legal. Tem o professor Otávio Rios lá na ENS, que está entusiasmadíssimo com a IA. Eles têm a Escola do Futuro. Com a Escola do Futuro e muito tal. Muito legal. Converso muito com ele no Instagram. Olha isso. E ele está assim, apaixonado, né, por tudo isso. E em o pessoal da EST está trabalhando com isso. No Hub... esta é a Escola de Tecnologia da UEA. Já fiz cursos lá, muito bons. E sempre faço. Tem o pessoal do STEM lá, tem o pessoal do Ocean. Então, assim, a gente
trazer essa galera para trocar essa ideia, mostrar para o público que isso não está distante de ninguém, muito pelo contrário, está próximo. Eu acho que o nosso podcast pode ser esse canal de disseminação da ciência. Sim. Por meio desse debate com essas pessoas que são tão preparadas para isso, né? Então, meu amigo, você está sempre convidado. Obrigado por ter vindo, por ter aguçado essas mentes curiosas que nos assistem. A cabeça vai dar assim. Nossa, eu tô usando pouco esse negócio. Não, eu já estava até filosofando aqui, cara. Assim, vocês falando, eu pensando aqui. Que a IA ela seja um instrumento até para que as pessoas nesse ócio se tornem pessoas melhores. Sim, produtivas. Claro. Não, eu digo melhores na essência, porque assim, tem tanta gente ruim, fazendo tanta coisa ruim. Tem gente que acorda de manhã pensando bem assim, cara, quem que eu vou prejudicar hoje? Ou como eu vou fazer para prejudicar o fulano que está fazendo alguma coisa que eu não goste, né? Que elas tenham tempo, a partir do uso da IA, para pensar em fazer coisas boas, sabe? Como é que eu vou ajudar o fulano? Como é que eu vou ajudar a humanidade Só tem um pequeno problema. Eu sempre digo que assim, a IA, ela é um amplificador. É um grande amplificador. Se você é inteligente, ela vai amplificar a sua inteligência. Se você é burro, ela também vai amplificar a sua burrice. Se você é mau caráter, ela também vai amplificar a sua falta de caráter. Então, assim, da mesma maneira que eu consigo usar para fazer o bem, ela consegue Quem ser quiser utilizada. fazer o mal também pode Pode fazer assim, pior, né? Pode fazer muito pior. Então, se você é psicopata, por favor... Não, de repente, eu não sei quem está assistindo lá, pô. Não, porque assim, as pessoas conseguem... Por exemplo, a gente pode utilizar para fazer qualquer aplicação de golpe. Se eu quisesse... por Você exemplo, que é fraudador, golpista, psicopata, por favor, não assista esse programa. Não recomendem para essas pessoas. eu posso criar um clone de imagem, e voz meu, eu sei fazer, eu ensinei para os meus alunos de graduação a fazer clonagem, porque tem um aplicativo que faz. Você treina ele com a sua voz e com o seu vídeo e você nunca mais precisa gravar um vídeo para o seu Instagram. Isso está sendo utilizado, sabe como? Eu tive uma aula em Palo Alto em segurança, eles estão pegando os dados das crianças no TikTok e fazendo vídeo de sequestro dos filhos, com a voz e com a imagem da criança que eles treinaram, porque a IA precisa ser alimentada. Você alimenta como um TikTok, com os dados da sua criança que estão lá, dos seus vídeos, das suas imagens, os áudios, ele consegue clonar tudo por ali. Então, é legal você não ter que gravar mais vídeo, mas também vai ter sempre alguém que vai usar para coisas ruins. Isso mesmo. Vamos tomar cuidado aí com essas coisas. Por favor, não exponham seus filhos nas redes sociais, porque é complicado. Eu até tinha foto com os meus filhos no WhatsApp, eu resolvi tirar uma foto bem legal. Mas é porque pode ser usada por mal, cara. E eu fiz isso, Honorato. Eu gravei eles a IA te dá um texto, aí tu lê o texto. Aí depois você lê de novo, com a tua voz. Ela lê o mais natural possível. E aí ela aprendeu a falar ali na tua frequência, com a tua voz. Eu pedi para ela gravar uma música que a minha banda toca. Eu falei, grava essa música assim. Passei pro Jean. Eu falei, Jean, olha aqui que eu gravei. Ele, cara, poxa, ficou muito... Ele não identificou que era inteligência artificial. Você já usou a IA que cria música? Já. Tem uma nova que saiu essa semana passada, como é uma área que eu não domino muito, mas tem uma que já cria músicas assim que são super complexas. Eu já vi que tem artistas famosos que o pessoal fica usando a imagem deles para fazer propaganda para empresas que eles nunca nem... O Chicão lá da reitoria fica criando... Chicão, David, Nelson, tá usando a IA para fins escusos aí, não vou nem falar aqui, tá? Mas enfim, gente, olha, obrigado aí pela audiência de vocês, por esse bate-papo. Professor, obrigado pelo convite. Venha sempre, a casa é sua. Pode contar comigo. Marcelinha, você é top demais. Olha, só a risada paga o ingresso, né? Eu acho que a IA não consegue imitar ainda não. Vamos gravar. Alguém grava e reproduz. Beijo, meus amigos. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.